CBN Campinas. Apresentação: Sandra Lambert e Felipe Pereira. 10h10. Seja bem-vindo à segunda hora do CBN Campinas desta terça-feira, dia 6 de agosto de 2024. Com o fim do período das convenções partidárias, os partidos, coligações e federações já podem oficializar perante a Justiça Eleitoral as candidaturas a vereador ou prefeito que vão concorrer nas eleições de outubro. O prazo para isso termina no dia 15. É o chamado registro de candidaturas. E é sobre isso e muito mais que a gente conversa com o advogado Valdemir Moreira dos Reis Júnior, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Campinas, já conectado com a gente. Seja bem-vindo, Júnior. Muito bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. É um prazer, uma alegria muito grande sempre poder conversar com os ouvintes da CBN Campinas. Muito obrigado, bom dia. Nesse registro de candidatura já tem que constar as coligações, como que vai ser realmente a disputa e até plano de governo, no caso, né, do majoritário? Funciona da seguinte maneira: no dia seguinte da convenção dos respectivos partidos, eles encaminham para a Justiça Eleitoral, num sistema chamado Candex, a ata da convenção na qual se definiu quem são os candidatos a vereador, quem é o candidato a prefeito e se há coligação ou não. Depois de enviar para a Justiça Eleitoral essa ata, abre-se o prazo que você acabou de mencionar aí até o dia 15, para que os partidos façam os registros do majoritário, que é o candidato a prefeito e as suas coligações, e dos candidatos a vereador, que é o proporcional. Então, os partidos estão exatamente na fase na qual eles estão enviando para a Justiça Eleitoral esses registros de candidatura do prefeito, dos seus candidatos a prefeito e seus vereadores. Cada um desses registros deve estar acompanhado de alguns documentos e algumas situações que são obrigatórias. Então, no caso dos candidatos a prefeito, além das certidões pessoais, além dos documentos pessoais, eles precisam encaminhar também o seu plano de governo. E no caso dos vereadores, as certidões e documentos para demonstrar que eles estão aptos a concorrer e que eles não se enquadram na lei das inelegibilidades. Esse registro pode ser feito tanto pelo próprio candidato quanto o partido, é isso? Cabe ao partido fazer o registro de candidatura. A lei permite que o candidato faça, caso o partido não faça. Uhum. E tem um limite de candidatos que podem ser registrados? Sim. Para vereador, os partidos têm o limite correspondente ao número de cadeiras em disputa mais um. Então, se a gente toma Campinas como exemplo, nós temos 33 vereadores, cada partido pode lançar 34 candidatos. E o que a justiça... Isso é uma alteração, inclusive, em relação ao anterior, né? Na anterior, em Campinas, por exemplo, os partidos podiam lançar 50 candidatos. Para essa eleição, houve uma diminuição. E o que a Justiça Eleitoral faz, né, com esse registro? Qual que é a observação que pode ser feita e a partir dessa observação também de decisões? Isso. Então, feito o pedido de registro dos candidatos a prefeito e dos candidatos a vereador, a Justiça Eleitoral vai fazer uma análise a respeito das condições de elegibilidade desse candidato. Vai verificar a idade, vai verificar a escolaridade e vai verificar, sobretudo, se ela não se enquadra na lei das inelegibilidades, que a gente chama no popular de lei da ficha limpa, né? Então, a Justiça Eleitoral vai verificar se o candidato não é inelegível. Esse procedimento é feito todo pela Justiça Eleitoral e vai resultar numa sentença proferida por um juiz eleitoral. Então, durante esse processo de registro de candidatura, é fundamental que o candidato tenha, inclusive, um suporte jurídico para que, eventualmente, em caso de algum tipo de impugnação ou, eventualmente, em razão de algum apontamento do órgão técnico da Justiça Eleitoral, ele possa demonstrar de que ele está, sim, apto a concorrer às eleições. O senhor falou, né, a respeito da lei da ficha limpa, que impede as candidaturas de condenados, né, em processos criminais em segunda instância. Quem renunciou teve mandato cassado. Agora, tem outros critérios também para impedir a concorrência? São muitas as situações que podem gerar inelegibilidade, Sandra. Muitos. Então, você falou daqueles que são condenados em segunda instância ou com decisão transitória julgada por ação de improbidade, por ação criminal,
por aqueles que foram cassados, por aqueles que tiveram as contas rejeitadas pelos tribunais de contas. Tem uma série de situações que impõem inelegibilidade. E a Justiça Eleitoral ela é muito criteriosa com isso. Então, eu digo sempre que esse é o primeiro ponto de dificuldade e de desafio numa campanha eleitoral, que é ser candidato. Ser candidato, você precisa conseguir espaço do partido, você precisa conseguir legenda do partido, e depois que você consegue isso, você ainda precisa mostrar para a Justiça Eleitoral que você está apto a concorrer. Uhum. E depois dessa aprovação total, mesmo assim, há a possibilidade do registro ser questionado. Feito o pedido de registro, a Justiça Eleitoral, a primeira coisa que ela faz é tornar isso público para que qualquer pessoa, o Ministério Público, possa fazer algum tipo de impugnação. Feita a impugnação, ele funciona como se fosse um processo judicial comum. O advogado faz, a advogada faz a contestação a essa impugnação, demonstra que o candidato está apto a concorrer, e aí o juiz decide, ele julga, né? Isso é feito por meio de uma sentença. Essa sentença, como qualquer outra, ela é recorrível. Então, a Justiça Eleitoral, nesse primeiro momento, ela vai se debruçar sobre esses registros de candidatura e vai decidir. Se o candidato for considerado apto em primeira instância, nada impede que algum adversário, que o Ministério Público recorra para o TRE, por exemplo. E o inverso também é verdadeiro. É daí que surge até aquelas situações que, às vezes, o candidato faz a sua campanha toda pendente de algum tipo de recurso, chega no final da eleição, ele até teve voto suficiente para ser considerado eleito, mas aparece zero, porque é uma candidatura que a gente chama de subjúdice, que fica aguardando o deferimento da Justiça Eleitoral em um órgão superior para decidir se aquela pessoa que foi, né, que teve os votos necessários, se ela foi considerada eleita ou não. Uhum. E a Justiça Eleitoral, ela tem buscado ser rápida, inclusive, nesses questionamentos, né, nas decisões, para não ter essa situação, como você disse, né? A Justiça Eleitoral, ela é célere, os prazos são curtos e, diferente do processo comum, os prazos correm inclusive aos finais de semana. Exatamente porque nesse primeiro momento existe um número muito grande de processos e a Justiça Eleitoral precisa responder isso logo para não impactar no transcorrer das eleições. É lógico que são muitos os candidatos, mas a Justiça Eleitoral, sempre pensando nisso, ela vai se aprimorando. Então, esse ano, por exemplo, a gente tem uma diminuição no número de candidatos, o que é um fator positivo para a celeridade desses processos. Esse ano nós temos a possibilidade das federações, e as federações são agrupamentos de partidos. Eles juntos podem lançar 34 candidatos em Campinas e não mais 50 individualmente como antes, então houve aqui também uma redução. E especificamente em Campinas, nós temos agora 2 zonas eleitorais julgando os registros de candidatura. Na eleição de 2020, apenas a zona 33 fazia isso. Nesse ano, vai ser a zona 33 junto com a zona 275. Logo, a gente vai ter uma distribuição melhor dentro da Justiça Eleitoral, que vai certamente contribuir com a celeridade do processo. Sem falar que os servidores da Justiça Eleitoral, de uma maneira geral, são sempre muito capacitados e muito focados naquilo que fazem. Então, eu tenho certeza que esse ano a gente vai ter um andamento dos registros de candidatura muito positivo. Estamos aqui conversando com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Campinas, advogado Valdemir Moreira dos Reis Júnior, falando desse calendário, desse processo eleitoral, e aproveito também para questionar a respeito do que pode ou não, né, dentro das candidaturas nesse período, né, depois dessa convenção e aí do período de registro. Bom, até o dia 15, Sandra, os candidatos não podem ainda fazer o pedido de voto, não podem divulgar os seus números. Eles somente poderão fazer isso a partir do dia 16. Então, a partir do dia 16 de agosto, os candidatos podem efetivamente fazer campanha eleitoral, pedindo o voto e divulgando o seu número para os eleitores. Essa divulgação ela pode ser feita de maneira bastante ampla, seja por meio de entrega de santinho, seja por meio de carreata, seja por meio de passeata, elaboração de jornais, publicação em jornais de grande circulação da cidade, internet, redes sociais, vídeos, posts impulsionados pelo próprio candidato e nunca pelos apoiadores. Enfim, os candidatos vão ter
que utilizar aí de criatividade para chegar até o eleitor. O que ele não pode fazer? Ele não pode pintar muro, ele não pode colocar placa em muros, em casas. Placa ele só pode ter no comitê central, ele não pode fazer cavalete, ele não pode colocar nenhum tipo de propaganda fixa em canteiros ou em vias públicas, ele não pode fazer algum tipo de propaganda eleitoral que impeça o tráfego de pessoas e de veículos, e ele não pode fazer aquele carro de som que antigamente ficava circulando na cidade, exceto para acompanhar o candidato em carreatas e passeatas. Uhum. A gente já percebeu alguns parlamentares utilizando vias públicas, né, parabenizando, por exemplo, pelo Dia das Mães, por alguma data comemorativa, não necessariamente tão claro pedindo o voto, né? Nesse caso, existe essa diferenciação. Até o dia 15 de outubro, é importante que o candidato saiba que ele não pode pedir voto. E quando a gente fala pedir voto, nós não estamos falando do pedido de voto explícito, ele pode também ser considerado um pedido de voto implícito. Então, se ele faz algum tipo de conduta que é uma forma de pedir voto de maneira disfarçada e a Justiça Eleitoral entender dessa maneira, ela considera um ato irregular e ela vai punir quem fizer dessa forma, normalmente, na maioria das vezes, com algum tipo de pena pecuniária, com algum tipo de multa. Uhum, então, talvez não vale o risco, né? Não vale o risco. E não é uma multa baratinha, não. E aí, para os eleitores, vale essa atenção para as regras, né? E os canais também para denúncia. O eleitor ele fica impedido de fazer impulsionamento para aquele que ele apoia, mas ele não fica impedido de divulgar aquele que ele apoia. Ele só não pode fazer um post impulsionado nas redes sociais, por exemplo. E o eleitor tem uma série de canais diretamente com a Justiça Eleitoral que ele vai poder relatar da palma da sua mão, pelo seu celular, eventuais atos irregulares e ilícitos durante a campanha eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral tem uma série de fiscais. Além dos fiscais que são servidores da Justiça Eleitoral, o cidadão, de uma maneira geral, é o principal fiscalizador da regra eleitoral. E os partidos políticos, eles contam com fontes de recursos, né, públicos ou mesmo particulares aí para as campanhas, né? Como que fica isso agora? Bom, o financiamento de campanha eleitoral ele pode se dar por meio de recursos públicos, como você bem disse. Temos lá o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que popularmente o pessoal chama de fundão, tem o fundo partidário. Além disso, os candidatos e os partidos contam também com a possibilidade de doações de pessoas físicas, não de pessoas jurídicas. Então, as pessoas físicas que querem apoiar um determinado candidato ou um determinado partido podem fazer doações para esse partido ou para esse candidato, com o objetivo de ajudar a custear as despesas da campanha. O que esse eleitor tem que saber? O que essa pessoa tem que saber? Que a doação da pessoa física está limitada a 10% dos rendimentos brutos auferidos por ela no ano de 2023. Se essa pessoa doar um valor acima dos 10% do que ela recebeu em 2023, ela recebe uma multa, não a candidatura. Então é o doador que, se fizer a doação irregular, vai ser punido com uma multa correspondente ao excedente do que ele poderia ter doado. Que isso tem que ser declarado até para a prestação de contas do próprio partido, né? O partido vai declarar que recebeu, que é obrigatório, né, na prestação de contas. Todos os candidatos vão ter que prestar contas, os partidos vão ter que prestar contas. Então, uma vez feita a prestação de contas, vai aparecer lá a doação do fulano, do ciclano e por aí vai. A Justiça Eleitoral tem um sistema que vai fazer o cruzamento de dados com a Receita Federal. E isso é automático, Sandra. Então, bateu lá a doação, a Justiça Eleitoral vai verificar quanto a pessoa recebeu em 2023 e vai verificar se excede os 10%. Se exceder, o Ministério Público vai entrar com uma ação contra esse doador, pedindo para que ele seja punido com multa. Temos muito ainda para falar desse período eleitoral, embora curto, né? Mas tem muitas regras, tem o calendário também, como o advogado, né, compartilhou aí com as definições, mas a gente vai trazer ao longo também da programação, já agradecendo o Valdemir Moreira dos Reis Júnior, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Campinas, por já trazer esses esclarecimentos para os nossos ouvintes.
Eu que agradeço pela oportunidade, quero já de antemão me colocar à disposição de vocês, da CBN Campinas, para voltar sempre que vocês precisarem, sempre que quiserem conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Obrigada e até uma próxima. Um abraço da nossa presidente, Luciana. Até. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustível.